Olá a todos, é um prazer poder hoje, nesse podcast, falar da programação do 16º Congresso Internacional de Uro-Oncologia, o maior evento hoje do mundo, organizado, outra vez, por múltiplas pessoas de diversas áreas e que tem o apoio também da SBU Nacional, além do apoio do Hospital Israelita Albert Einstein, da Ministra Portuguesa de São Paulo e do Hospital HCOR, de outras sociedades tão importantes como a Sociedade Brasileira, por exemplo, de Radioterapia. Nós vamos hoje falar dos 2 primeiros dias desse importante evento focado em câncer de próstata e nada melhor do que 2 lideranças nacionais e internacionais para poder comentar das aulas mais impactantes. Lembrar que esse evento conta esse ano com mais de 15 convidados internacionais. É o maior evento que nós já fizemos, que vai ser do dia 2 a 5 de abril de 2025, sempre no Hotel Sheraton WTC. O Dr. Gustavo Guimarães, nosso amigo querido, que é o líder da BP na área de urologia e uro-oncologia, Dr. Ariê Carneiro, que é uma liderança não só no país, mas também no Hospital Israelita Albert Einstein, na área de urologia e uro-oncologia. Obrigado por vocês terem vindo. Obrigado, Fernando, pelo convite. E a gente então começa o nosso primeiro dia do Congresso, que vai ser o dia 2 de abril. Na sessão plenária, então, nós começamos com 2 apresentações. Uma dos estudos direcionados para os biomarcadores na área de medicina de precisão, que é um tema muito atualizado. Eu queria ouvir do Gustavo, o que você espera que vai ser apresentado nessa apresentação? Fernando, esse é um tema que está crescendo muito, né? Então, cada dia mais, a gente consegue prever, predizer, selecionar melhores pacientes para fazer tratamentos e para indicar o que é melhor. O câncer de próstata, ele tem um espectro muito grande. A gente pode, desde simplesmente acompanhar, às vezes a fazer terapia multifocal. Em alguns casos, a gente se surpreende, faz um procedimento, um tumor relativamente localizado, e ele perde o controle, né? Então, um grande número e novas possibilidades estão chegando, né? Os biomarcadores, entre outros, novidades como vacina e muitas coisas novas que estão vindo por aí, né? E vão nos ajudar muito a selecionar os reais candidatos, provavelmente para qual terapia, quando fazer, como seguir e até que droga dar. Então, é um mundo novo que se deslumbra, uma nova era. A gente sempre fez terapia, eu diria, personalizada, porque a gente trata sempre o indivíduo, mas agora a gente consegue dar nome, sobrenome, detalhes sobre essa doença, onde o oncologista, o cirurgião, o radioterapeuta vão poder, de forma multiprofissional, selecionar o real candidato para isso, né? E aí entra uma questão que logo em seguida nós vamos falar, que é a terapia focal. O Ariê é um dos líderes no Brasil hoje, né? Eu tive a oportunidade de trazer há muito tempo atrás e hoje o Ariê lidera, sem dúvida nenhuma, no Einstein. Eu queria ouvir um pouco dele sobre esse assunto que vai ser empolgante. Então, antes de passar para o Ariê, e o Ariê é realmente uma liderança nacional, uma experiência enorme nessa área, acho que nessa primeira aula vai ser falado, então, não só de marcadores para escolher o melhor tipo de medicamento, mas para saber quando o câncer de próstata deve ou não ser tratado, se o câncer de próstata que for operado deve ou não ser irradiado, baseado não só em características que a gente sabe da patologia, mas que não são perfeitas. Então, essa é uma aula muito importante. E a gente passa, então, para um outro tema, que é um tema super atualizado, que é terapia focal. E eu queria que o Ariê, então, comentasse o que você espera, Ariê, que vai ser, então, os pontos mais altos dessa apresentação. Não, primeiro eu acho espetacular a gente estar tratando desse assunto aqui no Brasil. A terapia focal no câncer de próstata, ela vem crescendo na Europa, vem crescendo nos Estados Unidos, cada vez mais, e aqui a gente está incipiente no Brasil. Gustavo iniciou, agora a gente continua, estamos tentando trabalhar nisso. O que acontece, como vocês falaram, a medicina está cada vez mais personalizada. Tecnologia de imagem, tecnologia de estudar DNA, de estudar RNA. Então, com isso, a gente está entendendo melhor o comportamento biológico do paciente e, com isso, mensurar melhor o tratamento que devemos dar. Então, com essas análises mais sofisticadas e com tecnologias que permitem a gente fazer uma terapia focal com segurança, faz com que a gente possa evitar ou retardar o tratamento radical de muitos pacientes. Assim, permitindo a cura desses pacientes
e mantendo a qualidade de vida deles, que quando a gente fala de qualidade de vida, a gente fala de função erétil e de continência, que a terapia focal vem despontando como a tecnologia que mais preserva no tratamento inicial do câncer de próstata. Então, estou bastante ansioso para essa aula de terapia focal. Certamente vai ver alguém de fora para dar esse cenário para a gente, como que está lá fora, para a gente poder debater as perspectivas aqui nacionais também de oferecer aos nossos pacientes. Isso vai ser muito interessante. Lembrar que nesse bloco nós vamos ter também o Dr. Carinto IG, do Memorial Sloan Kettering Cancer Center, o Dr. Márcio, que é um brasileiro que hoje mora nos Estados Unidos, que é uma figura muito importante ao lado do Dr. Vipul Patel. Nós vamos ter o Dr. Howard Sandler, que é um radioterapeuta que foi o presidente, né, do RTOG, ou seja, o Howard já veio para o congresso antes e agora ele vai retornar mais uma vez para esse incrível evento. Então, nós vamos ter um time muito, muito forte, além também de um italiano que é um grande amigo nosso, o Dr. Alberto Brigante, que também vem nos brindar com esse primeiro e segundo dia. A gente passa, então, depois para 30 minutos de discussão de caso clínico de câncer de próstata de risco baixo e intermediário. Lembrar que todas as discussões, a gente tem um radioterapeuta, cirurgião, um radiologista e um patologista. Então é importante, é multidisciplinar. Quer dizer, aqui a gente tem alguém lendo a imagem, alguém falando da patologia, ou seja, é aprendizado o tempo inteiro. Nós passamos depois por uma aula da doutora Susana Labi, que é a maior referência em estatística de câncer geniturinário, onde ela vai falar dos erros importantes nas análises dos estudos clínicos, o que a gente deve tomar cuidado para não fazer, para não interpretar errado um estudo clínico, isso é muito importante. E aí nós temos uma segunda rodada de casos clínicos de risco baixo e intermediário. Esse ano, mais ainda do que o ano passado, muita gente, a gente é muito aberto ao feedback das pessoas, a gente aumentou a sessão de caso clínico. Então, nós vamos ter uma segunda rodada de casos clínicos de risco baixo e intermediário. E a gente passa, então, depois, por uma aula muito importante, que é um tema que causa uma ansiedade não só no paciente, mas no médico, que é o impacto da margem positiva no tratamento cirúrgico do câncer de próstata. Dr. Carinto G vai discutir essa parte com nós, mostrando toda a sua experiência e os dados do Memorial Sloan Kettering Cancer Center. Acho que é importante isso, né, Ari? Você que opera tantos pacientes com câncer de próstata, essa questão da margem, o quão importante ou não ela é. Não, sem dúvida. Hoje o grande desafio nosso é esse, a gente fica entre a cruz e a espada, preservar a função e não deixar margem. Eu acho que hoje tem sido muito discutido o tipo de margem que a gente deve ou não valorizar para até decidir um tratamento adjuvante ou complementar. Então, vai ser uma discussão muito atual que vai nortear a gente como conduzir esses casos que eventualmente vêm com uma margem focal, margem múltipla, entre outras situações de margem positiva. Isso eu acho que vai ser algo muito importante. A gente depois passa, né, pela evolução do tratamento radioterápico de próstata 2D para SBRT. Dr. Howard Sandler vai falar hoje dessas novas terapias, novas formulações de radioterapia, novas táticas, outra vez, passando não só pelo clássico hipofracionamento, mas tratar pacientes em câncer de próstata com radioterapia por 1 semana ou 2. Ou seja, antigamente eram 8 semanas, os estudos de hipofracionamento passaram para mais ou menos 4 semanas. Ele vai mostrar para a gente os dados atualizados, se dá para tratar um paciente em 1 semana, por exemplo, com radioterapia. Vai falar os dados de eficácia e, obviamente, de segurança, o que é extremamente importante. A gente ainda passa por uma outra aula de estatística, falando aqui sobre as evidências de mundo real, o quão importante é isso para trabalhar os vieses e desafios estatísticos. E aí, então, o Dr. Howard Sandler brinda a gente com uma aula absolutamente fantástica de um tema atualizado, que é radioterapia com próton. Nós não temos no Brasil, né? A gente ouve que algum serviço vai montar um próton, nós não temos, mas alguns centros americanos e europeus têm, e a gente vai falar e discutir aqui quais são vantagens ou desvantagens, se é
realmente é importante, se não é, se é mais seguro ou se não é. Acho que essa é uma aula extremamente importante. Acho que vai ser uma sessão muito interessante, Fernando, porque a gente vai passar por uma avenida histórica, né? Saindo da radioterapia planar, com raio-x, 2D, para o que há de mais moderno em radioterapia. A gente sai hoje para uma capacidade de dar uma dose mais alta, com menos efeitos colaterais e uma precisão maior. Então, não é simplesmente falar da técnica ou falar da fração, mas falar dessa evolução histórica, como tudo tem acontecido na medicina, na cirurgia, na radioterapia, nas medicações. Nós saímos de uma quimioterapia que não funcionava para imunoterapia e, em breve, terapia gênica dentro dos diversos tumores. Então, essa evolução até histórica, não tenho dúvida, estou muito ansioso para ver essa aula do professor, porque isso vai trazer para a gente uma visão muito ampla de como avançamos nessa área. E vai atrair certamente muitos radioterapeutas. Lembrar que a Sociedade Brasileira de Radioterapia está apoiando formalmente esse evento. E aí nós vamos ter uma terceira sessão de casos clínicos, ou seja, vai ter os casos clínicos com várias variações, os convidados internacionais e os líderes de opinião nacional. A gente passa, então, ainda por esse módulo, né, numa aula muito interessante, que são casos desafiadores em cirurgia robótica na urologia. E Dr. Márcio, né, que trabalha com o Dr. Vipul Patel, vai apresentar os casos que eles, do grupo de Orlando, outra vez tiveram de desafio e o que fazer nesse tipo de situação. Acho que vai ser uma aula incrivelmente produtiva e interessante. Você não acharia para os urologistas que estão operando próstata com uma alta frequência? Não tenho dúvida. Eu já tive a oportunidade de ver uma aula parecida do Vipul Patel e às vezes a gente enfrenta situações. Recentemente, eu enfrentei uma cirurgia de resgate pós-radioterapia e a bexiga não chegava para fazer anastomose. Eu lembrei de uma aula do Vipul Patel que ele bipartiu a parte anterior e levou na uretra. Então, eu vi isso daí numa aula e eu pude reproduzir. Então, esse é o momento de a gente sabe que não está no dia a dia, mas a gente precisa ver porque um dia a gente pode precisar de recurso durante um procedimento. É fantástico, eu super concordo. Eu não sou cirurgião, mas eu imagino que vocês devem dar uma suada de frio em alguns momentos aí, né? Lembrando que o Patel completou 19 mil cirurgias, deve ter uma experiência única para nos brindar com a excelente aula, né? Muito, muito especial. Se alguém já viu tudo, é ele. Ele já navegou por todos os mares. Mas, então, essa aula, o Márcio vai nos dar a honra de poder falar para a gente. E aí, depois, vem um tema incrivelmente interessante, que é um tema que os melhores congressos sempre colocam, um tema de alto debate, né, Gustavo? Que é o papel da linfadenectomia no câncer de próstata. Então, tá com tempo? É isso que eu digo nessa hora, porque a gente há 3 décadas ou mais fala da linfadenectomia e câncer de próstata, a gente tenta provar o seu benefício e muita discussão, muitos estudos, e a gente ainda esbarra no baixo poder ou num grande problema que é do próprio câncer de próstata, né? No meio do caminho mudou a classificação, veio o ISUP, mudou o Gleason, mudaram as imagens, não existia a PET-CT, então é um novo cenário, mas é extremamente importante ainda a gente discutir, porque ainda não está fechado. Então, a gente precisa, apesar de tanto tempo e tanto estudo, ainda há muito que se discutir, que se estudar, né? Então, temos que ter a mente aberta e essa é uma grande oportunidade de discutir com os grandes especialistas do mundo, cada um com a sua vivência. Então, e vai estar o carinha aqui conosco, que ele é o primeiro autor do primeiro estudo e agora com a sequência de follow-up do estudo em relação à linfadenectomia e metástase. Então, acho que nós vamos estar com a pessoa que hoje está falando no mundo inteiro sobre esse tema para a gente poder discutir e poder levar para os nossos pacientes o que a gente acha de melhor e selecionar os melhores casos para fazer esse procedimento. Muito bom. E aí nós vamos passar depois, né, para as novas estratégias do tratamento radioterápico no câncer de próstata de alto risco, em termos de dose, fracionamento, campo, e do tratamento ideal desse paciente. Lembrar hoje que avanços importantíssimos, além da cirurgia e da radioterapia, mas também da oncologia clínica, foram realizados nesse grupo de pacientes, cujo prognóstico, obviamente, não é tão bom quanto na doença de risco menor, mas que os estudos sugerem que com esses avanços, não só a segurança melhorou, mas a curabilidade também. E a gente vai navegar, então, junto
com os urologistas, radioterapeutas e oncologistas, quais são essas jornadas, essas novas estratégias nesse tipo de cenário aqui do paciente de alto risco. E aqui é interessante, Maluf, porque esse paciente é o que está o tempo todo com a gente mais se preocupa no dia a dia, né? Que chegam de baixo risco, intermediário, a gente sabe que a gente vai curar e pouco provável que ele vai morrer do câncer de próstata. Esse não. Esse a gente precisa acertar na estratégia. E como você disse, tem mudado muito os conceitos. Tanto neoadjuvância está voltando, que antes estava com a porteira fechada, e agora tem estudos mostrando certos benefícios. Eu acho que tem bastante discussão que a gente pode trazer depois para a nossa prática clínica sobre esse tema. A gente passa por uma discussão de casos clínicos, agora de risco alto, que é a primeira sessão, e a gente continua, então, na plenária, com um tema, com Carinto IG de tratamento neoadjuvante, como o Ariê falou. Aliás, nós temos um estudo agora brasileiro, estudo randomizado de fase 2, conduzido por vários grupos nossos de tratamento neoadjuvante. Então, isso vai ser um tema quente, como o Ariê falou, isso tinha sido esquecido no passado, agora, como muitas coisas novas, em medicina, né? Com as novas drogas, a gente está revitalizando esse tema. E a Silke Gillessen, a Silke, para quem não conhece, é uma das maiores líderes da área de câncer de próstata. Ela é a coordenadora do APCCC, que era o evento de St. Gallen, né, que é o Advanced Prostate Cancer Consensus. Ela vai falar dos resultados do consenso de 2024 do câncer de próstata localizado ou localmente avançado. Nós vamos, como todo ano a gente faz, falar dos melhores trabalhos, dos melhores congressos de 24 sobre o câncer de próstata localizado e localmente avançado, passando pelos congressos do Congresso Americano de Urologia, da ESMO, da ASCO, dos congressos europeus. Isso vai ser incrivelmente importante. E aí, para finalizar o dia antes da segunda sessão de casos clínicos de alto risco, nós vamos ter uma outra aula do time do Vipul Patel, através do Márcio, falando então da experiência e expectativas depois de 19 mil casos operados. Ou seja, vai ser uma aula muito legal, muito importante para os urologistas e mesmo para nós, oncologistas e para radioterapeutas, para entender quais foram os avanços em termos, outra vez, de segurança para os pacientes, de recuperação de qualidade de vida e de curabilidade desse grupo, que talvez seja o grupo de maior experiência no mundo inteiro de cirurgia robótica. Acho que tem uma coisa, viu, Fernando, dessa aula que a gente espera escutar do professor Patel, que é muito a vida como ela é. Não é após 19 mil cirurgias que não existe incontinência, que não existe impotência, que não existe dificuldade. A gente continua vendo e aí a gente vai conseguir ver que os grandes nomes, que os grandes volumes, né, também têm esses problemas, como eles lidaram, como eles lidam com o seu paciente, como é esta conversa. Essa é uma oportunidade, antes e depois também, não só da aula, de pegar esse professor, que ele vai estar lá, né, o Márcio, e tirar dele algumas informações para o seu dia a dia. Ninguém melhor do que alguém que está trabalhando num time como este, que faz 6, 7 cirurgias por dia, para nos dizer o dia a dia. E gente do mundo inteiro, diversas culturas, diversas pessoas que migram para lá para conhecer e para operar com ele. Então, é uma oportunidade única de saber como é o dia a dia, né? Como você lida com essas complicações, como se faz, como é que as coisas... Porque isso acontece independente da experiência, mas o que fazer para minimizar é ali que a gente vai conseguir tirar um pouco disso para o dia a dia. Eu acho que vai ser muito produtivo. E a gente quis, esse ano, colocar outra vez temas que sejam muito relevantes, muito atuais, olhando o futuro, mas temas práticos, para que no dia seguinte, né? Ou seja, o congresso é de quarta a sábado, que na segunda-feira todos nós podemos, assim, fazermos algo melhor do que a gente vinha fazendo. Colocar na prática, né? O segundo dia do evento, né, que vai ser na quinta-feira, dia 3 ou 4, a gente abre com um tumor que a gente não costuma colocar na plenária. Mas a gente vai ter o André Janek. O André Janek é um oncologista, um dos mais reputados do mundo. Eu tive agora recentemente no evento dele em Milão, do Hospital San Raffaele. Ele e o Brigante fazem parte do mesmo serviço. Ele vai falar do manejo moderno dos tumores de testículo avançado. Acho uma aula incrivelmente importante. Depois a gente passa por um tema muito importante também, que é a recidiva bioquímica no câncer de próstata em 2025.
quais são os novos dados dos novos estudos. E aí nós vamos falar de biologia molecular, nós vamos falar de estratégias novas, como, por exemplo, o estudo com enzalutamida, ou seja, vai ser muito importante essa apresentação, porque resina bioquímica, infelizmente, mesmo com vocês fazendo incríveis cirurgias, os radioterapeutas ainda acontece e acontece com uma certa frequência. E a gente depois navega por uma aula do Dr. Monish Aron, uma aula que ele escolheu e que vai botar fogo no parquinho, que vai ser o papel da prostatectomia radical no câncer de próstata metastático. Em que momento estamos? Aria, você quer comentar o que você espera dessa aula? Assim, essa para mim é o tema hoje que eu mais venho estudando, que eu mais gosto. A gente sabe que o tratamento oncológico desses pacientes evoluiu, então o oncologista consegue manter esses pacientes em excelentes status clínicos, conseguem retardar bastante a taxa de sobrevivência desses pacientes. E eu acho que cada vez mais está se provando que o tratamento local para casos selecionados de metastáticos tem um benefício. O desafio nosso está agora entender qual vai ter o benefício e qual a estratégia já. Radioterapia ou cirurgia. A cirurgia evoluiu muito, muito rápida, baixa internação. Então, para aqueles pacientes que a gente chamava de frágeis e a gente tinha talvez uma insegurança de fazer cirurgia, eles já não são mais tão frágeis porque as drogas modernas não derrubam tanto esse paciente. E a cirurgia também evoluiu muito. Então, eu estou curioso para saber a opinião e debater com ele sobre esse assunto. Essa aula vai dar discussão. E aí, depois dessa aula, nós vamos falar, né, que é um outro tema muito, muito atualizado, Gustavo, que é o papel do PET-PSMA no manejo do câncer de próstata. E essa aula vai ser, outra vez, Alberto Brigante, Karim Tugê discutindo. O que você espera que vai ter de dados novos que vão ser realmente importantes para essa apresentação? Essa é bem esperada também, Fernando, até porque a gente está vendo a migração do PET-PSMA, que no passado é usado basicamente para recorrência bioquímica pós-terapia, para poder terapia primária, para indicar. Hoje a gente está trazendo ele mais para o início da doença, né, mais para os casos iniciais, inicialmente de alto risco, intermediário desfavorável, mas hoje a gente começa a ver, talvez eles tenha mais espaço em vários tumores, porque algumas erros de biópsia, a gente tem 20%, até 20% a 30% de erro do fragmento da biópsia, talvez não sejam tão baixo risco ou risco intermediário favorável quanto a gente vê na peça cirúrgica depois. Então, em alguns casos, estudos têm mostrado que a gente pode se beneficiar demais e até para tratamentos depois, né? Aqueles pacientes que vão se beneficiar, caso recorram à distância, do tratamento direcionado pelo PET inicial, o radioisótopo e outros mais. Então, tem um novo mundo. O PET-PSMA levou muito tempo a ser aprovado nos Estados Unidos, mas depois que foi, explodiu o número de artigos e estudos, né? Então, tem muito dado para ser trabalhado e a gente espera coisas boas daí, até para decidir, por exemplo, quem é o micrometastático, o metastático que eu opero, não opero, né? E aí junta com aquela primeira aula de marcadores. Então, a gente tem agora junta com a aula de terapia focal, porque hoje eu tenho usado o PET para avaliar realmente a lesão índice. Isso. Que eu acho que tem me ajudado. Entendeu? Então, a gente consegue ver que agora a gente vai mudar um pouco. A gente pensava do PET para doença metastática, talvez a gente pense do PET para indicar terapia local também. Então, vai expandir essas indicações. E mostra o papel do radiologista, da importância do médico nuclear também nesse cenário. A gente passa, então, por uma discussão de casos clínicos de doença recorrente pós-tratamento local. E a doutora Suzana Lab vai falar de um tema muito importante, que são os mais importantes modelos prognósticos para a sobrevida global no câncer de próstata avançado. Ela tem várias publicações sobre isso no tema. A gente passa depois, então, a um tema que eu acho incrivelmente relevante, que é como otimizar o tratamento do paciente com doença metastática sensível à castração. Vai ser discutido o papel das novas drogas hormonais em combinação com ADT. Vai ser discutido o papel de quimioterapia combinada ao ADT ou terapia tripla de 2 agentes hormonais mais quimioterapia. Vai ser discutido também os novos trials com drogas-alvo e também com as drogas radiofarmacológicas em andamento. Portanto, essa é uma aula incrivelmente importante para o oncologista clínico, para o cirurgião e para o radioterapeuta, como também é
uma aula sobre radioterapia no câncer de próstata metastático, onde vai ser discutido o impacto de você tratar ouro primário, o impacto de você tratar a metástase, quem são os pacientes melhores candidatos, qual é o ganho, quais são os critérios importantes de segurança que a gente deva se preocupar. Essa sessão é importante para o urologista, principalmente que às vezes não está no grande centro, que nem eu tenho a oportunidade de ter você do meu lado e ter grandes oncologistas, mas em muitos centros os urologistas não têm um acesso tão simples ao oncologista. Então, é de fundamental importância saber hoje que raramente usa monoterapia num paciente metastático. Então, é importante o urologista saber disso e poder encaminhar e poder, pelo menos, oferecer a oportunidade do paciente receber o tratamento ideal no momento. E essa é uma área que tem avançado muito, é uma área muito legal. E eu acho aqui que depois a gente vai brindar essa discussão, né, com os casos clínicos, para outra vez passar por todos os conceitos do papel do tratamento local, o papel do tratamento focal da metástase, quais são, outra vez, os melhores tratamentos sistêmicos disponíveis. A gente passa depois, então, para o tratamento com os inibidores da PARP. Então, nós temos dados muito interessantes do estudo Propel com olaparib, do estudo Magnitude com niraparib e agora dos dados que vão ser apresentados na ASCO-GU com o talazoparib, que é o estudo Talapro, com aumento de sobrevida global na doença resistente à castração, tratamento de primeira linha. Portanto, inibidores da PARP vem entrando outra vez como algo importante no tratamento dos pacientes e a gente vai discutir todos os trials e também quem são os melhores candidatos para derivar o maior benefício dessas medicações. Eu acho que, Fernando, esse é um assunto que muito interessa o oncologista, mas eu acho que para o urologista é extremamente importante saber a quantidade de novos tratamentos, até para poder encaminhar o paciente e não perder o tempo. Às vezes segura muito com o hormônio, ele avança, troca hormônio, fica fazendo esse tempo com a muda daqui, dá corticoide. Não. A gente tem coisa que funciona muito precoce e quanto antes for muito disciplinar. Então é importante ele saber de tudo isso para tratar o paciente da forma correta e não perder o time, não deixar ele chegar muito avançado com muitos problemas para o oncologista, onde aí começa a complicar um pouco. Então, ter essa noção é importante para o cirurgião, que é onde chega a primeira porta, né? É no urologista que o paciente chega. Então, saber disso é importante para encaminhar e fazer bem para o seu paciente. Perfeito. E a gente daí passa depois por uma outra super novidade, que são os tratamentos radiofarmacológicos, né? A gente teve o primeiro tratamento radiofarmacológico aprovado no país, que foi o Radium 223, né? E aí, mais recentemente, há poucos meses atrás, o Lutésio PSMA Pluvicto, que foi aprovado no país baseado em estudo chamado Vision Trial, e nós vamos discutir então todas essas drogas e quais são os novos radiofármacos que estão sendo estudados, Actinium, por exemplo, e outros radiofármacos. Essa é uma aula muito importante, porque é algo, outra vez, que muda paradigma, no sentido de que é uma outra linha importante de novos mecanismos de ação dessas drogas para o câncer de próstata metastático. A gente tem uma palestra magna pela frente e depois a doutora Silke, né, que outra vez coordena o EPCCC, vai falar então do resultado do consenso para o câncer de próstata metastático. A gente passa então, ainda na parte da tarde, pelas novas opções para a doença resistente à castração. Nós vamos falar de imunoterapia, nós vamos falar de drogas mais novas, que são os degradantes do receptor de andrógeno, nós vamos falar de CAR T-cell, nós vamos falar de outras terapias-alvos, e é uma aula incrivelmente fantástica, porque ela vai mostrar qual é o futuro próximo que a gente está outra vez se delineando no tratamento da doença resistente à castração. A gente que tem um pouco mais de idade, sair do Stramustine para terapia celular é um avanço gigante, né? Tantas classes novas de droga, a imunoterapia, o conhecimento da parte genética desses pacientes, direcionando o tratamento e selecionando, é sem dúvida um grande avanço. Em 2 décadas a gente fazia muito pouco, hoje a gente cura muita gente e consegue transformar a doença que é tão letal em uma doença crônica, né, com boa qualidade de vida. Então é importante tem muitas opções e a gente depois brinda então com os casos clínicos para botar em prática, né, o que foi discutido nas aulas anteriores.
E aí a gente segue com os melhores resumos da ASCO, da ESMO sobre câncer de próstata metastático e falando também sobre vantagens e falhas na imagem molecular do câncer de próstata. E para finalizar, uma sessão de ponto e contraponto, muito importante, sobre doença M1 pelo PET-PSMA, se trata como M1 ou se trata como M0, então qual que é o papel, outra vez, dessa migração do estadiamento com melhores exames do que os convencionais. A gente também navega pelo estadiamento linfonodal, né, com negativo de acordo com o PET-PSMA, se a gente deve operar ou não os pacientes, então qual que é a conduta que a gente deve ter num paciente de alto risco com PET-PSMA negativo, opera versus não opera, esse vai ser o ponto e contraponto, né, Ari? Esse ponto e contraponto está muito quente, isso aí o pessoal vai ter que esperar o dia inteiro e vai ter que assistir, porque são temas do dia a dia, temas controversos, que a gente vai ter oportunidade de ter muito conteúdo para trazer na prática, para escolher o paciente correto para cada uma dessas ações. Eu acho que essa é a sessão para ir com o seu baldezinho de pipoca. É verdade. Nós vamos passear também pela recorrência bioquímica, quando fazer radioterapia e ADT, quando ela for de alto risco, quando a gente tem que fazer, eventualmente, novos agentes. Nós vamos discutir também isso. Então, esses são os temas de ponto e contraponto do segundo dia desse incrível congresso, que outra vez tem o apoio muito, muito, muito importante da SBU, nossa parceira, além dos hospitais nos quais os nossos grupos fazem parte, além de outras sociedades. Portanto, eu agradeço aqui, Gustavo e Ariê, por estarem outra vez comentando os 2 primeiros dias, que são os dias de câncer de próstata desse evento. Obrigado, Maluf. Tenho certeza que vai ser um evento maravilhoso. A gente vai ter oportunidade de, aqui no Brasil, com a nossa língua-mãe, quem não tem afinidade com inglês vai ter o tradutor português, e assim a gente consegue pegar mais detalhes. Então a gente vai ter o conteúdo de primeira dos congressos internacionais aqui dentro de casa. Acho que isso não tem preço. Será uma oportunidade, de novo, além de tudo isso, lidar, estar próximo desses grandes nomes, desses colegas e conversar com eles no corredor, conversar com eles nos momentos de troca, da festa, de tudo que a gente tem. Né? Não é todo dia que você tem 15 convidados estrangeiros e os maiores nomes da urologia, oncologia e radioterapia nacional reunidos num único lugar para você não só ver amigos, mas poder conversar frente a frente com aquelas pessoas que estão fazendo a coisa acontecer. Excelente. Muito obrigado.